Diz assim a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos, ou pátios. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Nós faremos a leitura até aqui. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, diante da Tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus, nós clamamos pela ação do Teu Santo Espírito, que apesar das nossas limitações, das nossas imperfeições, fala conosco, nos transforma, nos muda, ó Deus, a cada dia, e nós oramos por essa ação sobrenatural, poderosa, que só pode vir do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você alguma vez na sua vida se sentiu paralisado? Como se a vida estivesse passando à sua volta, o tempo estivesse correndo, mas você estivesse ali, parado, plantado no mesmo lugar. Os dias do calendário se acumulam, mas nada parece mudar. Nada parece ficar diferente. Você acorda, você trabalha, você conversa, você sorri, mas o coração parece estar inerte. Alguma vez você já se sentiu assim? Como se você tivesse perdido a capacidade de se alegrar, de confiar, de sonhar, e a mente presa em labirintos de preocupação, de dúvidas, de culpa ou de lembranças ruins que insistem em voltar, tiram o nosso sono. Você já se sentiu assim? Como se os ponteiros do relógio girassem, as semanas corressem, os compromissos se acumulassem, mas por dentro é como se tudo estivesse congelado, inerte. Você até busca demonstrar para as pessoas que está tudo bem. Quando alguém te encontra e pergunta: e aí, como vão as coisas? Você não tem coragem de dizer: eu estou sobrevivendo. Você diz: está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, educadamente para aquela pessoa. Você já se sentiu assim? Quando nós nos deparamos com esse texto, nós estamos diante de um ambiente que aponta para todo tipo de enfermidade, paralisia, dificuldade. Um ambiente muito triste, que estava cercado por pessoas que viviam essa mesma realidade. E aqui nós podemos enumerar doenças, condições difíceis, nós podemos trazer à tona enfermidades da alma, mas o texto nos especifica que naquele local, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos se encontravam naquele lugar. E qual é a ambientação que o texto nos traz daquilo que Jesus está vivenciando aqui no capítulo de número 5? Jesus está chegando em Jerusalém enquanto uma festa dos judeus
estava acontecendo. Veja, o texto não especifica que festa é essa. Alguns estudiosos acham que é a Páscoa, mas isso também afetaria diretamente o tempo de ministério de Jesus para 3 anos e meio. Alguns outros estudiosos acreditam que essa era uma festa dos tabernáculos. Outros vão dizer que era a festa que existia desde os tempos de Esther. Esse não é o foco do texto. Mas o que o texto está nos trazendo é que havia ali uma festa acontecendo. E existia um lugar, então, por onde Jesus passa, que se chama Portão das Ovelhas. Esse Portão das Ovelhas ficava ao norte do templo em Jerusalém. E ali as pessoas passavam por aquele portão, conduzindo os seus sacrifícios a Deus. Ou seja, levando e conduzindo através daquele portão um animal que seria sacrificado posteriormente a Deus, na busca por remissão dos seus pecados. E aquele lugar tinha o nome de Betesda. Betesda significa Casa da Misericórdia. É esse o tanque que Jesus se depara, é esse o lugar que Jesus está vislumbrando, assim como nós hoje, diante dessa palavra. Há uma multidão, queridos e queridas, de pessoas enfermas, cegas, coxas, paralíticas, nos pátios que cercavam aquele tanque. Então, tente imaginar a seguinte cena. Nós estamos aqui falando de um tanque que ele tinha a proporção, a dimensão aproximadamente de um campo de futebol. Um tanque muito largo, muito grande. E ao redor desse tanque, em volta desse tanque, que tinha aproximadamente 6 metros de profundidade, você enxergaria 5 grandes pátios ao redor desse tanque. E esses 5 grandes pátios estavam ocupados por uma multidão de pessoas enfermas. Então, tente visualizar aquilo que Jesus está visualizando aqui. Imagine que cenário desolador, triste, no qual aquelas pessoas estavam envolvidas. Agora, a questão muito interessante aqui, a curiosidade que nós nos deparamos com esse texto, é que existia um motivo muito específico do porquê aquelas pessoas estavam ali. Ora, o texto mesmo nos apresentou que estava acontecendo uma festa em Jerusalém, uma agitação em Jerusalém. Mas em contrapartida, do outro lado disso, nós temos pessoas que estão ali se submetendo a um local extremamente difícil, extremamente precário, que é marcado por enfermidade, por doença, por dor. E por que isso? Porque havia a crença que sempre que as águas do tanque fossem agitadas, movidas por um anjo, a primeira pessoa que tivesse acesso àquele tanque seria curada da sua doença. Agora veja, o versículo de número 4, de fato, é um versículo muito complexo. Se nós recorrermos aos comentários bíblicos, aos teólogos que vão se debruçar nesse texto, nós veremos que essa narrativa não nos oferece muitos detalhes. Mas os comentaristas bíblicos sérios concordam em dizer que essa era uma tradição popular da época. E que o Evangelho de João traz esse versículo de número 4, que na sua Bíblia provavelmente está entre colchetes, para explicar aquilo que será dito no verso de número 7, por aquele paralítico. Então veja, esse é também o ambiente envolto em mistérios, envolto em questionamentos. Inclusive historiadores e arqueólogos descobriram que nesse mesmo local, nesse tanque de Betesda, um santuário pagão foi edificado anos mais tarde.
Olha que contraditório isso. Existem registros históricos que apontam que os romanos utilizaram aqueles mesmos tanques por volta de 135 depois de Cristo para adorarem a uma divindade chamada Asclépio, que era a divindade considerada o deus da cura, o deus da medicina. Mas o que o Evangelho de João quer nos ensinar aqui? Se o foco não é a festa que estava acontecendo em Jerusalém, se o foco não está em um evento sobrenatural que, de acordo com a tradição popular, era um anjo que movia as águas, qual é o foco aqui? O Evangelho de João está nos ensinando que Jesus não está sujeito ao tanque da superstição. Jesus não tem compromisso com crendices. Porque a lógica da superstição, meus irmãos, se eu conseguir alcançar o anjo, se eu conseguir alcançar a bênção, eu serei curado. Eu terei triunfado. Essa é a lógica que nós temos aqui. Ou seja, o mais ágil, o mais esperto, o mais rápido, este sim será curado. Aquele que chegar em primeiro lugar, este sim será curado. Quando nós lemos esse texto, é fácil para nós avaliarmos isso e pensarmos, nossa, mas que superstição, que crença, que situação mais esdrúxula. Como podem as pessoas pensarem assim? Como podem as pessoas se enxergarem nessa situação? Mas nós também estamos rodeados de crenças assim. Nós também estamos rodeados de crenças que vão sempre tentar dizer, e se tal coisa acontecesse? E nós somos tentados nisso. Quem nunca foi na casa de alguém e viu a Bíblia aberta no Salmo de número 91, em cima de uma cômoda, em cima de uma mesa? Ou às vezes até mesmo na nossa própria casa, a gente tem o hábito ali, mas existem pessoas que olham para aquela cena e pensam, estou garantido com Deus. Estou seguro com Deus. O Salmo está aberto, a Bíblia está aberta. Nada vai me alcançar, nenhum mal vai me alcançar. Estou safe, estou seguro. Ou então, quem sabe, as pessoas que se empolgam em participar do famoso encontro com Deus, ou de uma atividade no monte, eu vou subir no monte, porque esse evento vai mudar a minha vida. Queridos, duvidem de toda promessa de mudança de caráter que dura um final de semana. A caminhada com Jesus, ela demanda de nós a nossa vida toda. Duvidem. Tenha uma pulga atrás da orelha. Tenham cuidado. Porque não é isso que o Evangelho nos mostra. Ou quem sabe, se alguém vem e diz assim, está tudo bem com você? Com uma cara assustada. Não, porque eu sonhei com você na outra noite. Não, porque eu tive um sonho com você terrível. Está tudo bem com você? Cuidado, vigia. E sabe o que é mais triste? Que muitas vezes as pessoas dão mais credibilidade a alguém que vem e diz, eu tive um sonho com você, do que a uma pessoa que diz, a palavra de Deus diz assim, e você está errado. A palavra de Deus diz isso, e você precisa acertar a sua vida. É tão triste isso. Mas essa é uma realidade humana. Porque o ser humano, ele sofre de delírios com o tanque da superstição. O ser humano gosta de uma crendice, mas o que o Evangelho de João está dizendo aqui é que Jesus não depende das nossas crendices, das nossas superstições para nos alcançar, ou alcançar as pessoas que nós amamos. Você não precisa pegar a foto do seu parente, que você tanto ora a Deus, e achar que é porque você está orando sobre aquela foto que Deus vai alcançar ele. Ou uma peça de roupa, ou o que quer que seja, porque há poder no nome de Cristo Jesus.
Não em utensílios, não em objetos, mas no nome de Jesus. Não em eventos, não em promessas, em superstições, mas no nome de Jesus. Ele vê e alcança o paralítico no meio de toda aquela superstição, que inclusive afetava aquele homem. Ele não teme maldições, não, porque havia a crença de que se as pessoas estivessem naquela situação, se elas eram doentes, se elas eram especiais, isso significava que elas eram pecadoras diante de Deus. Alguma coisa aconteceu ali, alguma maldição hereditária alcançou elas e por isso elas estavam naquela situação. Jesus não se dobra a isso, porque Jesus não teme a maldição, ele se fez maldito por nós. E o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, vai nos mostrar que todo aquele que era morto e pendurado no madeiro tinha uma morte terrível, que era sinônimo de vergonha, que era sinônimo de exposição pública, para que as pessoas soubessem quão terrível era o pecado daquela pessoa. Muito antes da cruz se tornar um símbolo de tortura por parte dos romanos, o madeiro, uma pessoa ser pendurada, já era sinônimo de algo terrível. Jesus não teme as maldições, porque ele se fez maldito por nós. Ele morreu naquela cruz, para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós fôssemos alcançados por Deus, para que nós tivéssemos nova vida em Deus. Mas veja, Jesus também não está sujeito à prisão do fatalismo. E é isso que esse texto vai mostrar para nós no Evangelho de João. Qual é a definição de fatalismo? Fatalismo é a aceitação de todo evento como inevitável, implacável. É impossível que isso seja diferente. É impossível que essa história tome outro rumo. O fatalismo, meu irmão e minha irmã, é uma prisão interior, que vai nos matando aos poucos, onde nós nos sentimos inertes, onde o tempo passa à nossa volta, mas nós parecemos como aquele que está com os pés plantados no chão. Não há perspectiva, não há mudança, não há solução, não há para onde ir. E então, o ser humano permite que o fatalismo determine a sua vida. É isso que aquele homem está dizendo a Jesus quando ele é perguntado se desejava ser curado. Não há quem me leve. É impossível. Não tem como. Não tem jeito. E é isso que muitas vezes pessoas fazem quando permitem que um trauma defina a sua vida e a sua identidade. Que um fracasso defina a sua vida e a sua identidade. Que uma ausência defina a sua vida e a sua identidade. Isso é muito grave, isso é muito sério. Isso me faz lembrar a história de origem do meu herói favorito. Veja, apesar das pessoas dizerem que eu tenho uma forte semelhança com o Wolverine, o herói da Marvel, há essa percepção na equipe pastoral. As pessoas brincam que nós somos os Vingadores, dizem que o Davi é parecido com o Thor, dizem que o Rodrigo parece o Tony Stark, dizem que o João é o Capitão América antes do soro. Dizem que o Tiago é o Hulk. E calhou de eu ser o Wolverine nessa bagunça toda. Ainda assim, ele não é o meu herói favorito das histórias em quadrinhos. O meu herói favorito é o Batman. E o Batman, como você deve saber, ele não tem poder nenhum, né, coitado? O pessoal está lá voando, ele tem que pegar um avião, ele tem que pegar um jetpack, ele tem que dar um jeito, né? Mas sabe o que eu acho muito interessante da história do Batman? E você vai poder conferir isso em inúmeros filmes, quadrinhos, desenhos animados. É que existe um evento da vida dele que fica se repetindo constantemente. Os quadrinhos retratam esse evento, os filmes retratam esse evento, os desenhos animados. Sabe qual evento é esse? A morte dos pais dele. Bruce Wayne é um menino de aproximadamente 8 anos que está saindo do teatro com seus pais. Eles estão ali muito animados, felizes. Os seus pais
são uma das famílias principais ali de Gotham City, são ricos, e eles estão andando por um beco escuro e frio, quando de repente são abordados por um criminoso ou por criminosos. E eles então são executados a sangue frio, são assaltados, e de repente você tem uma cena que se repete, que é aquele pequeno rapaz olhando para os seus pais assassinados na frente dele. Essa é a história de origem do Batman, do super-herói. Porque isso é o que vai alimentar o fato de que ele quer combater a criminalidade. Ele não quer permitir que isso aconteça com alguém. Ele não quer reviver essa situação. Mas esse trauma, essa cena, vive revisitando os seus sonhos, os seus pesadelos, vive revisitando a sua identidade, vive revisitando as suas relações. Ele não consegue estipular relações mais profundas com ninguém, ele não consegue se abrir com ninguém, porque a identidade dele está baseada num trauma, numa dor, numa tristeza que o acompanha. E sabe o que é mais triste? Que as pessoas vivem olhando para as páginas tristes da sua vida e dizem frases como: meu casamento não tem solução. Porque elas vivem revisitando aquilo que possivelmente aconteceu com os pais dela, ou aquilo que aconteceu no passado dela, e ela vive dizendo: meu casamento não tem mais solução. Ou frases como: a minha família nunca vai mudar. Fulano é assim mesmo, não tem como, não tem jeito. Não tem como a gente ter um diálogo, não tem como a gente se reconciliar. É impossível. Ou então frases como: os meus filhos estão perdidos. Eles são rebeldes. Eles se voltaram contra mim. Ou quem sabe, frases como: eu não sirvo para nada. Eu estou fadado ao fracasso. E então as pessoas permitem que as páginas tristes de suas vidas definam quem elas são, os relacionamentos dela, e inclusive a sua relação com Deus. Olha que terrível isso. Olha que cenário terrível Jesus está se deparando. Jesus está diante de um homem que, durante 38 anos da sua vida, ele vivia com aquela enfermidade, com aquela dificuldade. Jesus pergunta se ele desejava ser curado, mas a sua resposta a Jesus é cheia de ressentimento, é cheia de amargura. Ele diz: eu não tenho ninguém. Mas Jesus não tem compromisso com o nosso fatalismo. Jesus não tem compromisso com o nosso fatalismo. Ele não se sujeita às nossas murmurações. Ele não se sujeita às nossas murmurações. E é isso que esse texto nos mostra. Porque Jesus é a maior manifestação da graça de Deus. E o que eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, sem constrangimentos, é que o centro dessa passagem não é a cura em si. Não é o milagre em si. Não. Esse não é o centro por trás dessa passagem. Tanto é que, se assim fosse, Jesus teria o poder suficiente para curar todas aquelas pessoas que estavam ali. Mas não é isso que acontece. Há um pano de fundo. Há algo por trás desse texto. E qual é o sentido dessa passagem por trás do Evangelho de João? Que há uma paralisia espiritual, existencial, que atinge a todos nós. Porque o cenário da humanidade é esse. Pessoas miseráveis em torno de um tanque em que as águas podem ser movidas. Pessoas miseráveis envoltas num ambiente de fatalismo, num ambiente de desesperança, porque elas vêm e se comparam com a vida dos outros, mas a bênção parece nunca estar disponível a elas. Esse é o cenário da humanidade. E o Evangelho de João está gritando a plenos pulmões até aqui: ei,
Jesus é a resposta para a nossa incapacidade. Jesus é a resposta para o nosso fatalismo. Jesus é a resposta para aquilo que a superstição não pode entregar para vocês. Porque quando você abre a sua Bíblia e você vai para o capítulo 1 de João, o que nós temos é o evangelista apresentando Cristo como Logos. A palavra, o verbo. E o que João vai dizer ali? Sem ele, nada do que foi feito poderia existir. Incapacidade. Uma incapacidade que toca todo o universo, porque Ele é a palavra criadora e Ele traz à existência todas as coisas. Você continua no capítulo de número 1 e você tem ali a figura de João Batista. E João Batista está dizendo para aquelas pessoas que estavam chocadas com o seu discurso, com os batismos que ele estava realizando, e ele diz: ei, eu não sou o Cristo. Há outro que vem após mim, e eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Existe um outro muito maior do que eu, ele vem após mim. Mas eu estou aqui para anunciar que Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Incapacidade, João Batista reconhece isso. João capítulo 2, nas bodas de Caná, imagina a vergonha daqueles noivos, a importância do vinho naquele contexto, uma festa que durava dias, o vinho acaba. O que Jesus faz? O primeiro milagre relatado aqui por João, ele transforma a água em vinho. E o melhor vinho é servido no final da festa. Incapacidade, a vergonha daquele casal, ela é coberta por Jesus. João capítulo 3, você deve se recordar do diálogo que Jesus tem com Nicodemos. E então Jesus diz: necessário é nascer de novo. Nicodemos, mesmo em meio à sua intelectualidade, ao seu estudo bíblico, ao seu estudo do Antigo Testamento, vira para Jesus e diz: porventura é possível que um homem volte ao ventre de sua mãe? Jesus então explica a Nicodemos o porquê ele estava ali, e ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Incapacidade de nós nascermos de novo, mas Deus opera esse milagre. João, capítulo de número 4, o diálogo com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus pede água àquela mulher e diz a ela: olha, se você soubesse da água que eu tenho para oferecer, você que estaria pedindo para mim. E ele então complementa: quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Porque quem bebe dessa água terá uma fonte que jorra para eternidade. Incapacidade humana, poder de Jesus. Incapacidade minha e sua, poder de Jesus. E é isso que essas passagens têm em comum, porque o Evangelho é Jesus se movendo na nossa direção, graciosamente rompendo com a nossa incapacidade. Porque Ele é um novo e vivo caminho para cada um de nós. Ele é um novo e vivo caminho para cada um de nós. E o que aquele pobre homem que estava há 38 anos naquela condição, que estava esperando por um milagre em Betesda, ele fez? Alguém pode me dizer? Ele foi alcançado. Ele foi atingido por essa graça. Porque nós não precisamos correr até o anjo. É o Filho de Deus que vem ao nosso encontro. Isso é graça. Nós não precisamos correr até o tanque onde as águas se movem. Mas aquele que pode trazer água viva para nós, Ele é quem vem ao nosso encontro. Ele é quem nos alcança. É o Deus encarnado que vem até nós. E essa é a manifestação da graça, porque Jesus é a maior manifestação da graça de Deus. Veja, Jesus
confronta diretamente o tanque da superstição e a prisão do fatalismo. Porque a graça dele é irresistível, a graça dele é maravilhosa, e a graça dele também diz: levanta-te. É a graça dele que diz: levanta e anda. E eu quero fazer com você a leitura do verso de número 9 até o verso de número 18, que é a segunda parte do texto que nós estamos meditando hoje, que diz assim: imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Queridos, mais uma vez nós estamos diante da controvérsia do sábado. Isso deve nos chamar a atenção, porque esse era um tema recorrente, em que os grupos religiosos tentavam confrontar Jesus. Como se o fato de Jesus curar alguém no sábado fosse uma quebra da lei. Isso é uma mentira. Uma mentira descarada. Inclusive Jesus diz para aquele homem carregar o seu leito, porque ele sabia os desdobramentos disso. Ele sabia que ao dizer para aquele homem: levante-se, tome o seu leito e ande, os fariseus, os grupos religiosos ali, que tentavam confrontar a Jesus e que perseguiam a Jesus, eles ficariam ensandecidos. Eles pirariam com aquela situação. Porque um homem paralítico voltou a andar? Não. Porque ele está carregando o leito dele num sábado. E isso é considerado pecado diante da lei. Mas isso é uma mentira. Porque a interpretação daqueles mestres da lei, os quais acrescentavam regras de maneira legalista à lei, era de que se uma pessoa estava carregando alguma coisa num sábado, ela estava desobedecendo a Deus. Mas não é isso que a lei diz. O que a lei diz é que se uma pessoa está carregando algo com fins lucrativos, ou seja, trabalhando, por conta da ganância, por conta da dureza do seu coração, aí sim ela está pecando. Mas quando um homem que estava há 38 anos sem andar é curado por Jesus, isso não é pecado. Isso é a graça de Deus se manifestando no meio daquele povo. Isso é o Senhor do sábado mostrando qual é a verdadeira finalidade do sábado. Porque como Ele mesmo disse, não foi o ser humano que foi criado para o sábado, mas foi o sábado que foi criado para o ser humano. E Jesus está fazendo isso na prática. Jesus está mostrando isso em carne e osso. E o interessante é que quando ele usa a palavra levanta-te, no grego, essa é a mesma expressão que Jesus vai utilizar para falar da ressurreição. É exatamente a mesma expressão que Jesus vai utilizar para falar da nova vida que Ele tem para todos nós, para cada um de nós. Levante-se. Ou seja, quando Jesus alcança aquele homem, quando Jesus diz àquele homem: levante-se, tome o seu leito e ande,
Ele estava agora confiando àquele homem uma missão. Você será um sinal vivo, em carne e osso, ambulante, daquilo que eu estou fazendo aqui. Eu estou inaugurando nova vida. Esses são os sinais da ressurreição que eu tenho preparado para vocês. Na ressurreição já não haverá mais morte, já não haverá mais doença, já não haverá mais paralisação, e eu estou manifestando isso aqui, e legalismo nenhum pode impedir que isso aconteça. Inclusive, quando aquele homem volta para falar com ele, o que Jesus diz a ele? Não peque mais. Porque essa é a realidade de alguém que é alcançado pela graça de Deus. Abandonar o pecado, viver em santidade e viver os sinais da nova vida em Cristo. Esse texto aponta para a nossa ressurreição no Senhor Jesus. E esse texto aponta para aquilo que Cristo está fazendo. Uma nova vida que está sendo inaugurada por Jesus. Uma nova realidade em que nada pode frear isso, impedir isso. Isso é o Evangelho, isso é a graça. Por isso a graça é tão escandalosa, porque Jesus diz: eu continuo trabalhando assim como o meu Pai. E é por isso que a graça é tão escandalosa. Tanto é que o desdobramento que nós temos aqui é perseguição, é tentativa de homicídio, são aqueles religiosos perseguindo a Jesus. Mas eu quero dizer isso a você em nome de Cristo. Jesus, ao alcançá-lo pela graça, diz as mesmas palavras a mim e a você: levanta e anda. Isso não é uma garantia de que todas as nossas enfermidades serão curadas. Não, a palavra de Deus ela não está sendo falsa conosco. Ela está mostrando que isso é um sinal de que as nossas enfermidades não determinam quem nós somos. De que o ambiente não pode determinar quem nós somos. Mas muito mais a graça de Jesus que nos alcança e que nos tira da enfermidade do pecado. Porque, queridos, não se enganem. Esse texto também é sobre mim e sobre você. Esse texto também é sobre nós. Jesus nos vê na nossa paralisia. Jesus nos vê na nossa inércia. E Ele nos desperta da superstição que nós temos. Ele nos desperta das crendices que nós temos. Ele nos alcança com a sua graça irresistível. Jesus nos vê na nossa paralisia, na nossa inércia, e Ele nos liberta do nosso fatalismo, que a gente acha que está dando um abraço na nossa alma, mas que na verdade está nos apunhalando por trás. É isso que o fatalismo faz. Jesus mostra que todas as coisas são novas a partir dele, são novas por meio dele. E é por isso que ele diz: o meu Pai trabalha e eu também, porque nada pode impedir o trabalho de Jesus, pela minha e pela sua vida. Por aquilo que Ele nos chamou, Ele continua trabalhando por mim e por você, Ele continua intercedendo por nós, Ele continua movendo situações por nós. E quando eu digo isso, eu não estou me apoiando num otimismo superficial, que as superstições vão vender para nós. Eu também não estou me apoiando num pessimismo que o fatalismo vai trazer para o nosso coração. Mas eu estou me apoiando na palavra de Deus, que faz com que brote do nosso coração esperança de que as coisas não estão submissas ao acaso, ao fatalismo, à superstição, mas elas estão sujeitas ao Criador do universo, dos céus e da terra. Você crê nisso em nome de Jesus? Jesus continua agindo na vida das pessoas. Jesus é a cura para a nossa paralisia espiritual. Jesus é a cura para toda maldição. Jesus é a cura para o nosso fatalismo. E crer é estar aberto à possibilidade de que Deus pode fazer algo novo em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira esperança do Evangelho, uma fé que cria em nós uma nova vida. Por isso esse texto ele nos leva a algumas aplicações.
Porque Jesus vai ao quebrado, ao amargurado, ao preterido, e ele diz: levanta e anda. E é isso que ele está dizendo a mim e a você, porque esse texto também é sobre as nossas vidas, sobre a nossa condição. E a primeira aplicação é: a graça te desperta do tanque da superstição. A graça de Cristo Jesus, que nos alcança, ela desperta você de ideias errôneas a respeito da ação de Deus e da identidade de Deus. Por isso, com base nas Escrituras Sagradas, avalie muito bem tudo aquilo que pode alimentar a superstição do seu coração. Tudo aquilo que vai tentar colocar condições ou barganhas para que Deus nos abençoe. Desconfie, duvide, mas faça isso com base na palavra. Não com base numa palavra de alguém, não com base num comentário de alguém. Você mesmo, em nome de Jesus, pela graça de Jesus, pode avaliar isso a partir da palavra de Deus. Segunda aplicação: a graça te chama para fora da prisão do fatalismo. O fatalismo não pode mais definir quem você é, não pode mais definir as suas relações, não pode mais definir a sua caminhada com Jesus. Isso ficou para trás, porque o que nos define é a graça irresistível de Jesus. É o fato de que Ele olhou para nós num ambiente de doença, de enfermidade. Ele olhou com amor para nós e disse: levante-se e ande. O fatalismo não mais define a nossa caminhada nesse mundo. Nós temos uma missão, e nessa missão, a terceira aplicação é que nós devemos manter os nossos pés no chão e os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Por que os nossos pés no chão, querido, querida? Porque nós precisamos encarar a realidade de que nós vivemos num mundo caído, num mundo marcado pelo pecado, e que nesse mundo nós não estamos blindados de doenças, de enfermidades, de dificuldades. A nossa família não está blindada. Nós oramos, nós cremos, nós entregamos a Deus, nós confiamos em Deus, mas nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a lutas. Nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a dificuldades. Por isso nós precisamos manter os nossos pés no chão. Não ter uma vida escapista, que fica andando sobre as nuvens, mas que tem os seus pés no chão, que paga o boleto, que se preocupa com a educação dos filhos, que honra o marido e a esposa. Isso é ter os pés no chão, mas os olhos em Cristo Jesus. Porque a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está naquele que triunfou sobre o pecado, triunfou sobre Satanás, triunfou sobre a morte, e que está trabalhando até agora por nós, para a honra e glória de Deus Pai. Você crê nisso?